Imaginemos nosso mestre à nossa frente, estendendo a mão para nós, dizendo que nos ama, querendo que nós marchemos para Ele. Ele pede que nós andemos para Ele. E que para isso nós desafoguemos nossos corações de sentimentos inferiores e esvaziemos nossa mente de pensamentos maus ou de baixa vibração. Precisamos que nós troquemos nossas atitudes, nossos gestos, nossas emoções, nossos sentimentos, e que no nosso coração agora passe a se encher de amor, de caridade, de bondade, de fraternidade, de um verdadeiro espírito de irmandade, e que nos nossos pensamentos agora consigamos povoá-los de mensagens positivas, de mensagens de esperança, de pensamentos nobres, de pensamentos positivos, de pensamentos de caridade, de fraternidade e de verdadeira irmandade. Que nós possamos nos esquecer de nós próprios e possamos abrir nossa mente e nosso coração para Deus nosso Pai, para o amor que reside no universo, e que possamos vivenciá-lo da melhor forma possível dentro das nossas limitações. Que Jesus nos inspire na manhã de hoje, para que nós possamos ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Que assim seja. Agora que eu fui ver que tá usando os teus pés. Você já viu? Meu. Você me dá um papel e um lápis, por favor. Boa Nova, capítulo 25, a última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora não saísse a serenidade dos momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feita longa pausa entre os amigos palmadores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. No início da última conversa de Jesus com seus discípulos, ele inicia a conversa falando do egoísmo e do orgulho humano. Qual o motivo dele? Humilhado e ferido, as necessidades básicas do verdadeiro apóstolo.
terei de ensinar a necessidade do sacrifício próprio. Então, vamos lá. Aqui tem muito aprendizado. Por favor, grifem a necessidade do sacrifício próprio. Grifem humilhar e ferido e ensinar. Humilhar e ferido ensina. Você só tem condição de ensinar qualquer coisa a alguém se você estiver humilhado e ferido. Está errado, tá? Eu estou falando do verdadeiro ensino. Eu não estou falando do falso, ou do ilusório, ou do transitório, ou do efêmero. Todos os ensinamentos a gente não aprendeu o que a gente tem que conhecer. Para ser um espírito perfeito, você tem que ter as duas asas desenvolvidas. Sem dúvida nenhuma. Mas para ensinar no nível que Jesus queria só humilhar e ferido. Eu estou projetando vocês para o futuro. Ok? Todo aquele que desejar ensinar as verdades de Deus, ensinará humilhado e ferido. Através da necessidade do sacrifício próprio, porque muitas pessoas gostam de fazer isso com o sacrifício dos outros. Jesus nos ensina que o sacrifício é próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, porque a única vitória que nós vemos no mundo é a vitória da transitoriedade. Essa é a única que nós vemos. É dos ricos e poderosos. Ele não quer que só triunfe uma espécie de vitória no mundo, porque ele é tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Ela só se mantém de pé enquanto houver um orgulhoso ou um egoísta para bancar aquela edificação. Quando esse orgulhoso ou esse egoísta caem, isso tudo cai junto. Vejam os poderes transitórios do mundo. Entra um governo, ele sai, ninguém mais se lembra do que ele fez 2, 3 anos depois. Porque são baseados no orgulho e no egoísmo. Entram outras pessoas, destroem tudo. Eu não estou falando que podem destruir para melhor ou para pior. Só estou falando que irão destruir. Porque a única tônica que mexe no mundo, que manda no mundo, é a destruição. Vejam a exponência que Roma tinha 2.000 anos atrás, ou Atenas teve há 2.300, 2.500 anos atrás. Hoje não passam de alguns pedaços de pedra. Todo um centro de cultura, a apologia do conhecimento humano da época, hoje viraram pó. É a isso que Jesus está se referindo aqui. Pensem nas edificações que vocês constroem através do egoísmo e do orgulho de vocês. Todas virarão pó. Nada vai sobrar nessa terra. Jesus continua. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Jesus descreve com máxima clareza
o espírito das multidões, com o adjetivo inquieto. As massas, a plebe rude, está sempre inquieta, sequiosa de novos prazeres. Os romanos entenderam muito bem isso com pão e circo, panum e circense. Entretanto, mas eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Essa é uma das grandes lições de Jesus para nós. Eu vim aqui para ensinar você como triunfam aqueles que tombam pelo mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade, que não fazem parte do nosso mundo. Se você quiser ser um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus, aprenda com ele como triunfa o que tomba no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor. Ok? Estamos falando aqui de amor. Como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Se você quiser ser mensageiro de um mundo melhor, um mensageiro da luz, entenda que você tem que cumprir um sagrado dever de amor, onde irá tombar, para poder triunfar. Falamos um pouco disso aqui no nosso primeiro estudo da manhã. E Jesus segue explicando o porquê do que vai acontecer com ele. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens. Ou seja, ele fala saber ser derrotado. Ele não fala minha vitória é daqueles que são derrotados entre os homens. Não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando aqui de aquele que sabe ser derrotado entre os homens. É completamente diferente. Porque saber ser derrotado significa aceitação e resignação profundas. Significa doer, até cansar. Imolando-se, para que eu não falei com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria. Aí ele vai falar do significado da alegria dentro da imolação, porque várias vezes Jesus falou para os seus discípulos e para as pessoas que conviviam com ele nos evangelhos do lar: o verdadeiro amor imola-se com alegria. Amar é saber imolar-se. Inúmeras vezes ele falou isso e provou, porque quem sabe faz acontecer, não fica falando da boca para fora. Ele não só falou, como depois de 3 anos falando isso, ele testemunha isso sendo cravado dentro de uma cruz. Porque as palavras são muito bonitas. As palavras podem até convencer, mas somente o exemplo arrasta.
imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ele aqui explica da necessidade da paciência, da esperança. Por isso que Paulo de Tarso vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo ser citado quando ele fala, alguém sabe, da teologia, da fé, da esperança e caridade. Das três, as mais importantes, a caridade é a maior. Mas ele cita que o tripé para uma vida verdadeira em Jesus ou em Deus são fé, esperança e caridade. Ele está repetindo Jesus. Porque quem espera sempre alcançará em Deus. É só uma questão de tempo. Talvez aqui alguns de vocês já tenham sentido, quando estava lá no primário ou lá no segundo grau, a necessidade de se formar. Eu já queria estar formado. Mas você passou anos estudando ainda até se formar. Ali você precisou de muita esperança para que aquele ciclo de vida acadêmica um dia se encerrasse. A vida é exatamente isso. É uma escola, um centro espírita, uma universidade. Como toda escola, para você auferir ganhos ou conquistar sucessos, você vai precisar esperar. Ontem, para aqueles que chegaram agora para o segundo estudo, aconteceu um fato muito interessante, que o Bartilho até me cobrou, eu falei que aconteceram dois, mas um eu gostaria de compartilhar com vocês novamente, em homenagem àqueles que chegaram para o segundo estudo, que foi o seguinte: eu estava lá servindo comida, né? Quem jantou ontem conosco percebeu que eu passei praticamente o jantar inteiro servindo comida. Chegou uma jovem trabalhadora da casa para mim e falou: eu nunca te vi fazendo isso. E eu respondi: porque você é muito jovem. Porque eu já cansei de colocar comida em prato. Simplesmente hoje já não é mais esse meu momento. Mas não que eu não faça se houver necessidade. Se houver necessidade, eu limpo o chão da casa sem problema nenhum, como eu já limpei inúmeras vezes. Mas hoje existem outras pessoas necessitadas de limpar o chão da casa. Porque para chegar onde eu cheguei, eu precisei limpar o chão da casa. Porque ninguém chega onde eu chego sem limpar o chão da casa. Ninguém chegará. Então, nós entendemos que todo projeto de vida é baseado em esforço, trabalho e perseverança. Onde perseverança você pode ler como esperança. Você persevera, você continua. Mesmo doendo, você continua seguindo adiante. Porque o verdadeiro cristão já entendeu que ele precisa continuar se movimentando, ele não tem direito de parar. Ele entende o valor do tempo e não desperdiça ele. Porque entende que uma encarnação para os espíritas é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá para nós repararmos os problemas e as encrencas que nós fizemos no passado. E que todo dia que nós atrasamos essa reconstrução, nós só estamos prejudicando a nós mesmos, porque a moratória persiste, a dívida continua. Um dia teremos que pagá-la. Deus nos dá a vida como uma benesse,
onde ele nos informa que nós temos as oportunidades de corrigir os nossos problemas do passado. Mas quando chegamos aqui e nos deparamos com os problemas e as dores inerentes ao processo reparador, nós procuramos fugir, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Gostamos de apertar o botão de pause, porque a dor está demais. Eu estou sofrendo muito. A minha vida é uma desgraça. Só acontece coisa ruim na minha vida. Nunca consigo o que eu quero. Não consegue mesmo, você não se esforça para conseguir. Você acha que alguém vai fazer o teu trabalho por você? Não, quem tem que fazer o teu trabalho é você próprio. Se você tem pendências que o teu coração te diz quais são, então você vai trabalhar. É simples assim. Você se atira ao trabalho sem olhar a quem. Porque talvez aquelas pessoas que você tenha machucado e magoado no passado não estejam agora com você para serem beneficiadas pelo seu novo eu, pelas suas novas ações. Então, Jesus nos assevera que a caridade cobre uma multidão de pecados. Porque se nós não temos a chance de reparar com aquelas pessoas que nós ferimos no passado, teremos a oportunidade de retificar com outras. Por isso que ele fala, dá sem olhar a quem. Você nunca sabe quem está do seu lado ou quem vai vir pela sua frente. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus. Eu espero, dentro da minha derrota humana, triunfar com o Pai. Todo aquele que perder tudo, que abrir mão de tudo, será recompensado no céu. Mas se você faz o movimento oposto, se você se apega, se você deseja, se você sofre com intensidade para manter a matéria, então você sofrerá o proporcional ao seu esforço de escravidão ou de autoescravidão. Aqui você próprio está se impondo. Imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Porque nós sabemos que só evoluímos se nós nos imolarmos com alegria. Não basta só a imolação. Precisamos da imolação com alegria. Significa, não adianta eu vir ao centro para trabalhar numa sessão mediúnica, por exemplo, só para dizer que estou vindo aqui. Precisamos vir aqui fazer o trabalho com alegria no coração. Eu estou vindo ao centro para trabalhar numa sessão de desenvolvimento mediúnico, para ajudar o próximo, com alegria. Eu estou me imolando com alegria para a glória de uma vida maior. Entendem? Da necessidade da imolação com alegria? Eu estou casada com um traste. Meu marido é um déspota, é horroroso. Imole-se com alegria. Mantenha aquele relacionamento que Deus lhe deu com alegria. É o que Jesus exprime
Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus. Em todo relacionamento humano, em amor que você se encontra, a vitória é com Deus. Ontem no Doadores a gente levou um texto sobre risoterapia, que é do livro Médico Jesus. Eu vou até mandar no grupo. Aí tem uma parte que ele cita de Provérbios que fala assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Exato. Daí a necessidade da emulação com alegria. Não adianta só você se dar mal por se dar. Você tem que se dar mal com alegria, sorrindo. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: não se perturbem com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vocês me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. É a pessoa que tem consciência da verdade divina. Ela não está se preocupando com as apunhaladas ou com as traições dos seus amigos. Ela não se importa com as coisas comezinhas da vida. Ela não está se preocupando se ela vai perder R$1.000, R$10.000, um carro ou a casa. Ela não está preocupada com isso. Ela está se preocupando em cumprir da forma mais fiel possível os desígnios do nosso Pai. Por isso que ele é o Cristo, que a alma dele está pronta. Mas estamos com esperança. Eu diria que estamos tendo consciência disso e já experimentando as primeiras alegrias da caridade verdadeira quando nós efetuamos. Já começamos a experimentar aqui e ali algumas alegrias desse retorno. Todos nós. Era de uma forma muito incipiente, mas já começamos a perceber a alegria de fazer o bem ao próximo. A pequena assembleia fez-se lívida. Por favor, façam-se lívidos. Meu Deus! Imagina a hora. Com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção, ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu, indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faz calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Nossa, isso é uma bufetada na gente. Isso é um soco direto no queixo. Porque somos nós. Tiago é você, querido. Caso você não tenha percebido ainda.
faz calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Cala a tua boca. Você só está demonstrando a tua infinitamente pequena confiança na sabedoria que rege o teu destino. Jesus só estava explicando o que ia acontecer. Ele não estava julgando a traição e a crucificação. Ele queria aquilo, porque ele sabia que era o desígnio do Pai dele, o sacrifício e o holocausto infinito do ser. Aquele que tem consciência, ele só quer cumprir o desígnio do Pai. O ignorante é que quer cumprir o seu próprio desígnio. Esse é o ignorante. Ah, não, eu quero estar casado com... Como é o nome daquela atriz? Gisele Bündchen. Ou então eu quero casar com Brad Pitt. Essa é a tua ignorância. O desígnio divino manda ser casado com aquela porcaria que está ali da esquina. Aquele traste. Aquela barbuana no céu do Fusca. Eu me lembrei de algumas situações assim, diante de um fato que a pessoa sabe que vai acontecer. Uma coisa. O discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Uma das maiores virtudes é de estar sempre pronto. Jesus coloca agora a importância do tempo da aceitação. Aceita o mais rápido possível. Esteja pronto. Olá. Bom dia. Bem-vindos. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, ele está voltando a Joana de Cusa. É o mesmo ensinamento. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Claro, ele está falando aqui de espíritos muito evoluídos. Porém, não quer dizer que isso não seja um objetivo a ser conquistado por nós, ou que possa estar na nossa lista de conquistas. Eu acho que nem que não esteja nas nossas linhas de conquista. Eu acho que talvez a gente não tenha conseguido fazer isso com todas as coisas, mas dia após dia a gente vai alcançando. Somente daquele que tem a consciência do Evangelho. Você que vive aqui no centro todos os dias já tem essa consciência. Mas só aquele que vive com Jesus, vive com Deus. Lembra, a maioria das pessoas que vem ao nosso centro ainda vem aqui como vai a uma igreja ouvir a missa, como é que é o nome que se dá? A homilia, né? Ou vem aqui ouvir a homilia e tomar a hóstia, água benta, isso, né? Uma vez por semana. E de vez em quando fazer a oferta. De vez em quando faz a oferta. Só que aqui ninguém nunca faz oferta. Lá faz oferta semanalmente. Então, ainda temos esse hábito arraigado no nosso ser, fruto de séculos de convivência dentro da sacrossanta Igreja Católica. Mas hoje, como espíritas, já entendemos que vir uma vez ao centro para escutar a homilia e tomar a hóstia não é mais o suficiente. O Espiritismo, que é a segunda instrução consoladora de Jesus, nos diz que é imprescindível amar e estudar. Ele não está falando de estudar, ele está falando de amar e estudar. É muito acima de estudar.
Porque aquele que estuda vai conhecer a verdade. E quem conhece a verdade se libertará do eito da escravidão em que vive. Porque todo aquele que não conhece Jesus, todo aquele que não professa a Deus, simplesmente é um escravo de si próprio, dos monstros que lhe governam. São dois monstros: o orgulho e o egoísmo. Você é simplesmente um ser escravizado que obedece tudo aquilo que os teus dois monstros determinam que você faça. O verdadeiro espírito livre, ele escolhe aonde ele quer ir, vai aonde quer e faz aquilo que quer. Só um ser livre faz isso. E para você ser livre, você precisa ter sabedoria. Sabedoria só se adquire com aprendizado. Ninguém irá ao Pai senão por mim. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus. Essa aqui Jesus pegou pesado, mas ele estava falando com seus discípulos queridos. É a última vez, é a última advertência. Vamos reproduzir desde o início a exortação dele para você. Faz calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria de Deus, que rege o teu destino. Silencia perante a tua pouca confiança em Deus. Chamado número 1 de Jesus. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina, não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. Aqui ele descreve a característica do discípulo dele. Não importa onde e como seja o testemunho da fé. E ele vai ao âmago da questão. O essencial é tudo que te basta. É revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Dói, e dói muito. Revelar a nossa união com Deus em todas as circunstâncias, inclusive quando eu estou sendo chicoteado, quando eu estou sendo desprezado por alguém, quando eu estou sendo agredido pelo mundo. Eu vou revelar minha união com Deus nessa circunstância? Isso não dá para mim, não. Estou fora. E ele vai relembrar. Ele fala que o essencial é isso. É você demonstrar a tua união com Deus em todas as circunstâncias. Você está sendo assaltado. Meu irmão, toma tudo, vai embora, vai com Deus. Isso é revelar a tua união com Deus em todas as circunstâncias. É você descobre uma traição, uma punhalada de um amigo querido. E você vai falar para essa pessoa: vai com Deus. Seja feliz. Isso é revelar a tua união com Deus em todas as circunstâncias. É você esquecer do teu orgulho e do teu egoísmo e permitir que aquela pessoa seja feliz. Se hidrata, minha filha, porque hoje é com areia. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus. Quem aqui
tem esse objetivo na vida? Se colocar como um verdadeiro servo de Deus. Será que alguém tem essa capacidade de ousar pensar nisso? A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, Iocanaã interveio perguntando: Senhor, compreendo a sua exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos seus discípulos o traidor de sua causa? Já nos ensinou que, para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Interessante, né? O mal tem que haver, é o que Jesus explica. O mal tem que existir. Ai daquele que o faz, que não seja você. Porém, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação de amizade. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador que lhe esclarecerá em meu nome, como agora lhes falo em nome de meu Pai. Aqui Jesus fala: vou mandar o Espiritismo para vocês mais tarde. O Consolador, aquele que consola, aquele que vai restabelecer a esperança numa vida maior, fora das agruras do mundo, se você conseguir suportá-las bem. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular: ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Eu acho que o maior problema que nós temos com Deus é esta oração aqui. É acreditar nisso, porque a gente não acredita nisso. Nem em coração, nem em mente a gente acredita nisso. Os desígnios de Deus são invariavelmente, são sempre justos e sábios. Alguém aqui acredita nisso? Só mesmo uma menina para falar isso. Se você fosse um velho, você falaria exatamente o oposto. Qual a questão? Não é nem de Com o coração puro. Não é nem acreditar. A questão é descrever. Isso aqui é desígnio de Deus. Geralmente a gente diz assim: isso é obra do capeta que está fazendo um negócio desse. Isso aqui só pode. A questão é que quando a gente diz assim: isso aqui é de Deus, a gente vai acreditar que ele é insondável. Agora, quando a questão é discernir. Mas as colocações que a vida te traz não são os desígnios divinos? Esse aqui é o que que a gente não acredita em Deus. Diz assim, não, isso aí é tão ruim que não pode ser de Deus. Entendeu? Por exemplo. Por isso que no domingo passado, o orador, ele coloca um conceito dele próprio, dizendo que Deus criou por conta dessas posturas. Eu, há pouco tempo atrás, alguns poucos anos atrás, eu me senti extremamente pobre e miserável financeiramente. E não tem muito tempo não, tem 2 anos no máximo. Pobre, miseravelmente 2 anos atrás? Vou colocar essa parte da edição. Eu achando meu patrimônio muito pequeno e muito ralado. Vou te mandar minha conta, pode Você trabalhar comparando nela. com Bill Gates, né? Comparado com Bill Gates, Eu ficava me questionando com Deus por que ele tinha me colocado em estado de tal penúria e pobreza financeira. Calma, gente, isso é um momento. É um momento de desvario.
lá, vamos deixar. Continua. Vocês entendem? Eu entendo. A pergunta assim, quem fez não. Eu não era satisfeito com aquilo que eu tinha. E vocês são? Ninguém é. Você tem noção. E vocês são? Não somos todos no mesmo barco? A única coisa que varia é o tamanho da tua conta bancária? A única diferença entre eu e você é o tamanho da nossa conta bancária, mais nada. Porque o nível de satisfação é igual a todos aqui, sem exceção. Nesse sentido, aceitamos. Aqui eu ensino vocês a pensarem fora da caixa. Ok? É por isso que isso aqui é um seminário, não é um estudo. Eu estava morando em Lake Tahoe há pouco tempo atrás, uma das minhas temporadas de esqui, e uma casa linda. E o meu vizinho da frente, uma vez abriu a garagem dele e tinham 3 Ferraris. 3 Ferraris. Isso era a casa de inverno dele. Você quer saber como é que era a casa de verão dele? Sim. Eu não passava de um mendigo perto do cara. Ele me convidou para conhecer a adega dele. A adega dele tinha mais ou menos uns 2.000 vinhos na casa de inverno dele. Lá tinha Chateau Latour, Chateau Latour, Petrus, vinhos que custam a garrafa 3.000, 4.000, 8.000 dólares. E a gente tomando São Brás. 12 dólares. Vocês acham que eu sou rico? Fala sério, pessoal. Fala sério. O cara chegava lá no jato particular dele. Ficava engarado lá no aeroporto de Hectare. Eu passava de um mendigo, de uns molantes perto do cara. Vocês não sabem o que é riqueza. Não tem a menor ideia do que seja isso. Eu não quero saber. Não quer saber? Desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Significa, você está exatamente vivendo e morando no local que você precisa, convivendo com as pessoas que você precisa. É isso que quer dizer. Não joguem na Mega Sena, não adianta. Gente, pode dar certo. E graças a Deus. Entendem? Os desígnios de Deus são invariavelmente justos e sábios. Você está recebendo a lição que você precisa estar recebendo agora. Se você acredita em Jesus, você vai entender que o que você está passando agora é exatamente aquilo que você precisa passar. E que se você está em dor, é porque você está simplesmente se revoltando contra os desígnios de Deus. Mais nada. Se você sofre agora, nesse momento, é simplesmente a expressão da sua revolta contra os desígnios do nosso Pai. Porque aquele que realmente quer entrar em alegria está agora, nesse momento, se imolando pela felicidade do próximo. Esse está em felicidade. Então você acabou de dizer que ele é feliz, mesmo tendo dinheiro. Eu Só vou se ele ver. usar o dinheiro dele para ajudar outras pessoas, que é o que Jesus nos fala, que o forte tem que ajudar o fraco. Sim. Que a riqueza tem que existir, tem que se concentrar nas mãos de alguns, mas para ter o progresso da ciência e o progresso da humanidade. Agora, se você não usa isso para o bem, você é uma pessoa mais feliz. Nós estamos falando da felicidade de que Jesus veio nos falar. Eu não estou, na realidade, analisando o meu amigo, meu vizinho de Lake Tahoe. Não é esse o escopo dessa minha história. O escopo dessa minha história é nós aceitarmos que, invariavelmente, os desígnios do nosso Pai são justos e sábios. É isso que eu estou falando. A gente pega só um exemplo do iate.
Quantas pessoas foram empregadas para construir o iate? Sim. Quantas pessoas, esse dinheiro, de uma certa forma, ele envolveu muitas pessoas, apesar de estar beneficiando diretamente a uma, né? Mas indireto vai beneficiar várias. Há muito tempo atrás eu parei de julgar, mas um dos meus últimos julgamentos aqui na Terra foi exatamente esse. Eu estava julgando uma pessoa que tinha uma Ferrari. Foi um dos últimos julgamentos que eu fiz aqui. E eu descobri que aquela pessoa emprega dezenas de pessoas que de outra forma não estariam empregadas. Então há necessidade de tudo no mundo, até porque só existe desenvolvimento quando existe investimento. Sem investimento não existe desenvolvimento. Imagina se todo mundo só gostasse de engenharia. Quem iria cuidar dos nossos corpos? Não haveria médicos, não haveria dentistas, não existiria psicólogos, porque todo mundo só gosta de engenharia. Deu para entender? A força da humanidade está, no momento atual, na diversificação. Essa é a força da humanidade. Por que os Estados Unidos são tão poderosos? Porque lá eles valorizam a diversidade. Minha filha é jogadora de vôlei, mas poderia ser uma música que tocasse violino. Qualquer que fosse a habilidade dela, ela seria valorizada lá. Hoje, ela é valorizada como jogador de vôlei. Ela recebe dinheiro para jogar vôlei. Isso é fruto de uma nação civilizada que valoriza as diferenças. Que nem só a pessoa que estuda ou que tem capacidade para gerir, para gerar potencial de crescimento ou de tratamento da sociedade é valorizada. Lá todos os aspectos são valorizados. O lixeiro é valorizado. O consertador de pneu é valorizado. O esportista é valorizado. O artista é valorizado. Até o professor é valorizado lá. Vou pra lá. Me muda pra lá. Entendem a diferença? Por que eles são o que eles são e nós somos o que nós somos? A resposta está aí. A resposta está aí. É uma sociedade livre, onde todo mundo que faz bem feito é bem-vindo. Onde se valoriza o sucesso e a luta de cada um. Ao contrário da nossa sociedade, onde só se valoriza a preguiça e a inércia. Continuando. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Claro, nada acontece por acaso. A traição era uma necessidade do ensino de Jesus, como ele aqui está colocando para João intimamente, só ele e João. Eles compreenderão, ou seja, nós aqui, compreenderemos que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Essa frase vocês podem marcar, quem quer ser discípulo de Jesus. Pode marcar. Todo aquele que quiser servir a Deus terá que compreender que para atingir a porta estreita da renúncia redentora, ou seja, da renúncia que quer se redimir, preste atenção, na renúncia redentora. Não é renúncia qualquer que Jesus está falando aqui. Ele está falando da renúncia redentora.
a renúncia que tem proveito, a renúncia que está ali para o amor ao próximo. É disso que nós estamos falando. Não é eu renunciar a ter uma Ferrari. Não é essa renúncia que Jesus está falando. Hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Eu posso falar para vocês, em verdade, que essas 3 coisas já senti muito na minha vida. Muito. E até hoje sinto, pelo meu trabalho aqui no centro. Abandono, ingratidão e desentendimento de pessoas que me amam. Não poderia ser diferente. A receita está escrita. Como é que você pode querer ser diferente daquilo que Jesus passou? Se você quiser seguir os passos dele. Ou você acha que isso aqui é só para Jesus, não é para ti? A cada um conforme a sua capacidade de compreensão e doação. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus. Outra frase monumental de Jesus. O que você tem que marcar nessa frase? Firmar-se no seu caminho para Deus. Porque o caminho é individual. É o seu caminho para Deus. Não é igual do seu colega que está do seu lado, do seu irmão que está com você aqui, ou do seu amigo que está aqui no centro agora. O seu caminho é o seu caminho e de mais ninguém. Por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Jesus vai nos alertando para a estrada pedregosa que nós teremos que passar com os nossos pés desnudos, nus, para atingir a porta estreita que ele está se referindo. A gente vai ter que pisar em muita pedra que vai machucar os nossos pés ainda. Vai passar por muitos arbustos cheios de espinhos, até chegar nesse local prometido. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. Eu vou agora mudar para Jesus no lar. Você pode me testar esse que está do teu lado, Pamela? Por favor, abram na página 133, quem tem Jesus no lar, capítulo 33. Ao acaso, eu diria, por azar, em francês. O apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime.
Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. Essa frase valeu o Evangelho de hoje. Para armazenar amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. Não aprenderemos a amar sem sentir piedade. Compadeçamos-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto sem apoio seguro pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Você pode colocar aqui dos ricos, já que te incomodou tanta riqueza lá do vizinho. Não me incomodou a riqueza, me incomodou a forma como foi colocado, como se a riqueza material fosse importante. Sendo que a gente está falando aqui de espiritualidade, não de materialismo. Ajudemos aos escravos. Hoje em dia, nós podemos traduzir: ajudemos os nossos filhos a ser crestada, cozida, fritada, antes do sol do meio-dia. Aqui é para a Priscila, que não está aqui. Amparemos o velhinho. Nem sempre à noite aparece abençoado de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Para isso que existe o inferno e o umbral, né? Para que as pessoas possam ali ter a disponibilidade de um local para purgar os seus remorsos. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Atenção para quem gosta de estudar. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Incrível, né? Precisamos fortalecer quem é bom. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. É verdade. Quantas vezes eu próprio já não fui perverso? Porque fiquei endurecido na maldade e da dor. Lembremos-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Essa frase é sensacional. Eu não sei se vocês passam por aflição, eu passo por muitas. Acredito que não. Todos vocês são trabalhadores espíritos, ou a maioria, não devem passar por qualquer tipo de aflição. Mas aqueles que passam por momentos de aflição,
Pensemos, abrace-os fraternalmente, porque a dor, quando incompreendida, quando nós não compreendemos a dor pela qual nós estamos passando, geralmente ela se transforma numa fogueira de angústia que nos consome com muita dor. A dor, quando incompreendida. Jesus falou a mesma coisa há poucos minutos atrás, na conversa com seus discípulos, da incompreensão da dor. A dor deve ser por nós tratada como uma bênção que nos traz a lição ou o aprendizado que nós precisamos ter para nos libertarmos do eito da escravidão em que vivemos. Lembrem-se, todos nós somos escravos. Ninguém aqui é um ser livre. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não se arruinar. A enfermidade precisa de remédio para se extinguir. A administração pede socorro para não se desmandar. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. A pessoa que geralmente é muito obediente só esconde muito desespero, porque não aceita essa obediência, não aceita aquele mando. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, Jesus aqui fala de sentimento e mente, coração e consciência, alertando aquilo que nós sempre falamos aqui, da diferença entre a mente e o coração. Um dia iremos fundir esses dois elementos. Por enquanto, ainda estamos muito longe de compreender que mente e coração são coisas distintas. A terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para todos nós outros. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência de todos, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Por isso que nós ouvimos tantos rangeres de dentes. Porque estamos vivendo dentro de uma enfermaria, onde vivenciamos a dor de inúmeras pessoas. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade do Pai. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade de Deus. Precisamos manter acesas na nossa mente e no nosso coração a compaixão fraterna. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. O primeiro passo da perfeição
é o entendimento com a ajuda justa. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Apelo divino. O apelo divino. 33 do Jesus no Lar. Do nosso contato com Jesus de hoje.